Pai Lara, não precisa hoje, né? Obrigada. Paz do Senhor, igreja. Bom, o meu testemunho, eu já adianto que ele é um processo. É um testemunho longo. Há 2 anos atrás eu fiz uma prova, sou professora, para uma cidade do lado. E eu fiz essa prova sem estudar, eu fiz para ver como que era o concurso. E eu passei numa colocação muito mais ou menos. E eu fiquei triste porque eu pensei, se eu tivesse tirado uma semana para estudar, eu poderia ter conseguido uma nota melhor. Esse concurso ele tem validade por 2 anos. Então ele estaria vencendo agora no mês de outubro. Ele venceria esse mês. Em junho desse ano, a mãe de um aluno meu me mandou uma mensagem perguntando se eu ia prestar um novo concurso que abriu. Ela sabia que eu tinha feito outro, estava aguardando ser chamada. E eu falei que ia, mas eu não ia. Eu falei, eu vou, porque eu tinha muita esperança em ser chamada no primeiro que eu fiz, pela cidade, o município é diferente. E ela entrou, quando eu confirmei que eu havia feito a inscrição, ela perguntou assim, você vai fazer cursinho? Aí eu falei, não, eu acho que não vai dar. E ela falou assim, se você quiser fazer um cursinho, uma colega minha está dando um cursinho, e vai lá ver como é que é. Eu imaginava que era um cursinho assim, bem superficial. E eu fiz esse curso, ela me deu esse curso, fiz a prova no dia 6 de agosto. É uma área diferente da que eu estou agora, mais difícil. E no dia da prova, eu fiz uma oração ao Senhor, que os planos de Deus que Ele colocou em mim, que eles não podem ser frustrados, porque eu sou filha dele. E eu fui fazer a prova com essa certeza. Não a certeza que eu estudei, que eu me preparei. E os resultados foram saindo de forma gradativa. Eu passei na primeira fase. A fase mais difícil eu passei também. E eu tinha como objetivo só passar e quando Deus quisesse me chamasse. Na quarta-feira passada saiu o resultado final do segundo concurso. E eu já trabalho na área e durante a data da prova desse ano, até a quarta-feira, eu estava passando por um processo muito dolorido, muito sofrido. E as minhas orações para o Senhor era só uma. Se o Senhor quiser, o Senhor pinça o meu nome. Eu só falava isso com ele. E quando saiu o resultado da prova para professor de história, que é a área diferente da que eu atuo agora, eu fui aprovada com uma boa colocação. E eu fui orar ao Senhor agradecendo, porque a última vez que eu tinha pedido algo a Ele foi no dia da prova. E eu falei, Senhor, não me deixa colocar os pés no lugar onde o seu nome não vai ser honrado. E lá no fundo eu ainda estava frustrada pelo aquele concurso que eu fiz, que era o que eu realmente queria. E isso foi na quarta-feira. Eu já estava feliz por estar aprovada. E durante os 2 anos, todos os dias, eu abria o Diário Oficial de Sumaré para olhar o meu nome. Todos os dias. Tinha dias que eu abria com muita esperança. E tinha dias que eu abria só para cumprir tabela. E quando veio essa aprovação, eu fiquei 3 dias sem abrir. E deu o último dia do mês. Eu falei, perdi o outro, mas que bom que tem um próximo. E eu já havia me comprometido com o Senhor que eu testemunharia, porque o que eu precisava era me preparar para o concurso. E eu ganhei um curso muito bom que me preparou. E eu ia testemunhar o amor de Deus através da vida das pessoas. E no sábado, por desencargo de consciência, eu fui abrir o Diário Oficial de Sumaré e eu vi que o concurso que eu prestei, ele não estaria encerrado. Ele seria prorrogado por mais 2 anos. Então, no próximo ano, eu vou ser chamada. E eu sou a 5ª da lista. Tem 4 pessoas na minha frente. E eu comecei a orar pela vida dessas pessoas que estavam na minha frente. Porque eu sabia que eu só chegaria lá se Deus olhasse para elas também.
Então, o meu testemunho hoje, ele é um testemunho de processo. Eu tive um ano muito difícil, um ano que eu precisava ver o cuidado de Deus. E o Senhor, Ele olhou para mim quando eu comecei a cuidar dos outros, dessas 4 pessoas que estão na minha frente. E eu trago o testemunho hoje para que vocês tenham certeza que todo o processo ele é dolorido, todo o processo. E eu não fiz nada sozinha. Cada hora que eu dediquei a não estar com os meus filhos, o quão cansada eu estava, e eu ficava ouvindo, eu gravava o que eu tinha que estudar, e eu não aguentava mais ouvir a minha voz, de tanto que eu estava estudando. E eu precisei entregar. No momento que eu entreguei, que eu falei, Senhor, eu sou o Senhor. Chama essas 4 pessoas, que eu sei que se o Senhor abençoar elas, eu vou ser abençoada. E assim foi. Então era isso que eu trouxe para compartilhar com vocês, que o cuidado de Deus, ele está com a gente, até nos momentos mais difíceis. Glória a Deus. Pode escolher aí, qual você vai ficar. Amém. Escolher se vai ser no estado, se vai ser na cidade, ela vai ter direito de escolher qual aula dar. Deus é bom, amém? Amém, Jesus. Você não crê nisso? Nós temos orado para que Deus cuide das nossas vidas, cuide cada membro da igreja. Eu sei que Deus tem cuidado de você. E hoje, irmãos, vou trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Nós falamos um pouquinho hoje, tirar a pedra da nossa família. Eu recebi a pastora aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Tô chegando, peraí que eu tô chegando. Tô chegando. Hã? Pode tirar. Viu? Esse aqui também. Esse microfone tá dando eco. Será que é melhor pegar o outro? Você vai tirar o eco? Ah, esse aqui pode levar também. Tá bom. Paz seja convosco, irmãos, amém? Fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco nessa noite. Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui em Tua presença. Os nossos corações estão abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, com os Teus filhos, Senhor. Que essa palavra possa ser como uma semente e os nossos corações como uma terra que possa frutificar, Senhor. E nenhum mal possa tentar fazer essa semente de frutificar. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém? O tema da mensagem de hoje é tirando as pedras da minha família. Existem muitas pedras que às vezes você já sabe que podem atrapalhar a nossa família de viver coisas extraordinárias que Deus tem para nós. Muitas dessas pedras foi você mesmo que colocou, ou pedras que nós não retiramos. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 25. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Enquanto isso, em Atos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que nós possamos crer no Senhor e nossa casa inteira será salva, amém? Êxodo 20, versículo 5, o Senhor diz para nós: porque eu, o Senhor, o seu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E no 6 diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Pode fechar sua Bíblia. E nós, às vezes, carregamos pedras que nos foram deixadas. Você, às vezes, carrega pedras que foram deixadas para você, que você não precisa carregar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Tirar essas pedras que nós estamos carregando, que nós não precisamos carregar. E a palavra do Senhor diz sobre maldições hereditárias e sobre bênçãos hereditárias. Eu não sei se você já foi no médico, com certeza você já foi no médico. E aí ele, para dar umas boas-vindas para você, ele chega e pergunta assim, ó: tem na sua família caso de diabetes, hipertensão, Alzheimer, câncer, depressão, um monte de coisa ruim, tem ou não tem? Eles não falam assim? Aí eu não sei se vocês falam, não tem nada não. Então vocês falam, tem, já fica preocupado, ele já fica preocupado. Isso são heranças que nós recebemos de coisas ruins. E eu falo para você hoje, que às vezes a gente lembra muito das coisas ruins que acontecem. Ele não pergunta das coisas boas, né? A gente não fala assim, e aí, quantos anos seu avô viveu? Ele era fortão, né? Ele não ficava doente, ele trabalhou muito até os 100 anos, sei lá. E por que eu estou falando da cura física? Jesus, ele se importava com a sua saúde física. Você pode ver quantas pessoas ele não curou. Foi ou não foi? Ele curou muita gente. Jesus, ele quer que você tenha uma saúde física. Porque que através da sua saúde você vai conseguir trazer o reino do Senhor, amém? Tem uma outra pergunta que ele faz, que é sobre vícios. Às vezes o médico faz essa pergunta, né? Ele fala assim, você bebe, fuma, tal, essas coisas. E às vezes a gente leva esses vícios para a nossa família, é ou não é? Vocês já viram casos? Com certeza vocês já viram. O avô bebia, morreu de cirrose. O pai bebia e o filho está caminhando para aquilo. Ou você já viu, ou às vezes você fala assim, pastora, você está falando de mim, aconteceu isso na minha família. A avó casou grávida, a mãe casou grávida, e a filha também. Às vezes você vê uma maldição hereditária de separação, de traição. E aquilo parece espiritual mesmo. Mas que você possa quebrar isso nessa noite, não carregar essa pedra. Parece que tem famílias que você vê que o filho ou a filha casa. Enquanto a família não inferniza até eles separarem, eles não sossegam. Aí na hora que separa, eles, beleza, pronto, agora já fiz o que tinha que fazer. Ninguém é bom o bastante para o filho ou para a filha. Mas eu quero falar para você que a bênção é maior do que a maldição. Nós lemos o versículo. Você leu o versículo falando sobre os 10 mandamentos. E lá ele traz uma promessa para você. São 1000 gerações de bênçãos que tem sobre a sua vida. E às vezes a gente se preocupa tanto com essas 3 gerações, 2 ou 3 gerações de maldição. E hoje é dia de você resgatar, é dia de você tomar posse. E essas pedras ruins você tirar. Aleluia. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã e nós estamos tirando a cidadania italiana e precisava assinar um documento para o cartório resgatando. E aí sou eu, minhas 2 irmãs e minha prima que está tirando. E aí minha irmã ligou e falou assim, olha, eles estão pedindo um documento para fazer a solicitação, para fazer o resgate de cidadania, só que tem que ser alguém que tem
scanner. Então você pode fazer no seu nome, você resgatando pra gente. Eu falei, tá bom. Na hora que eu fui fazer, que eu fui preencher, eu vi a data. E aí aí tem a data do falecimento do meu tataravô. E aí sai assim, a data que ele faleceu e tem a data que eu tô assinando o documento. Dava certinho, 80 anos. E aí minha irmã ficou super assustada. Eu falei assim, olha, certinho, olha aqui a data. Era fazendo aniversário certinho. Eu falei assim, olha, nada por acaso. Deus é um Deus de detalhes nas nossas vidas. Nada você acha que pode acontecer. E eu falei assim, 80 anos, são gerações. E na Bíblia a gente vê gerações de 40 anos e você resgatando. E eu estava assinando um documento resgatando. E hoje você pode assinar um documento resgatando as bênçãos de 1000 gerações na sua família. Tem muita coisa boa que aconteceu nessas 1000 gerações na sua família. Saiba disso. Com certeza. Teve muitas pessoas boas que fizeram coisas boas. Eu não sei se você já viu em um velório alguém que faleceu, né? Eu tive tanto meu pai quanto meu avô. E as pessoas chegavam pra gente no velório e falavam assim, seu pai fez isso de bom para mim. Eu vou contar uma história para você, não sei se já aconteceu isso nos velórios, e chega as pessoas com gratidão e falando assim, olha, ele fez isso de bom para mim, ele foi uma pessoa boa, ele me ajudou quando ninguém mais ajudava, ele acreditou em mim, ele pregou a palavra para mim, com certeza. Dentro dessas 1000 gerações, tem muita coisa boa para você resgatar. É a palavra do Senhor, que você possa tomar posse dela e saber que há muita bênção para você. Muito mais do que maldição. E nós vamos falar sobre pedras que nós colocamos. Pedras que nós colocamos. Às vezes você lembra de tantas coisas ruins que aconteceram com você, e a gente falava sobre isso no Café das Mulheres, e a Ingrid, ela até tinha uma frase, e ela falava, que terra que é essa do seu coração? Que um elogio você esquece na hora, só que aquilo que fizeram há tanto tempo atrás para você, fica frutificando. Que o seu coração possa ser uma terra boa para frutificar coisas boas que fizeram na sua vida. E que você possa tirar as coisas ruins, sabe? As coisas ruins acontecem mesmo. A palavra do Senhor diz que certamente aqueles que irão viver piedosamente, eles serão perseguidos. As pessoas vão nos perseguir. Às vezes as pessoas lá do mundo, eles querem seguidores na internet, mas não querem perseguidores. Só que o verdadeiro cristão, ele vai ter perseguidores. E que nós possamos ser fortes para aguentar a perseguição e frutificar aquilo que aconteceu de bom nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Provérbios 18, 21. Nós vamos falar sobre pedras que colocamos. E diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em Deuteronômio fala sobre a bênção e sobre a maldição, e ele fala como você correr atrás da bênção e não conseguir. Porque que nós precisamos obedecer, conhecer a palavra de Deus e obedecer. Sabia que sua atitude, ela fala também. Às vezes tem aquilo que nós falamos, mas tem uma frase que diz assim, ó, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que suas atitudes estão falando hoje? Suas atitudes
elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Suas atitudes falam alto. Quando você não fala do amor de Deus para alguém que está precisando, você sabe. Tem muitas pessoas perto de você que precisam ouvir o amor de Deus. Tem muitas pessoas perto de você que precisavam de um convite. Você levar o reino delas. Quando você se cala, você está dizendo que isso não importa. Quando você... São atitudes. Você tem a atitude de não apoiar a igreja, não apoiar o reino, você está dizendo, parem, eu não me importo. Quando você não medita na palavra, tem um versículo na Bíblia que fala isso, meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes, se você meditasse mais na palavra do Senhor, você estaria muito melhor do que hoje. Mas quando você não medita, você diz, eu quero perecer. Quando você murmura, você está chamando pedras de derrota para a sua vida. Então não murmure. São atitudes que você faz, que fala quando você desiste de servir a Deus ou nem começa. Você está deixando esse legado para outras gerações. Aquilo que você faz hoje de bom, você está deixando de legado para 1000 gerações suas. Você tem ideia do que é isso? Todo bem que você faz. Não é só aqui, agora. Você está juntando tanto tesouros no céu, quanto aqui na terra. Então entenda a importância disso. Às vezes, quando você tem um vício, às vezes o seu avô, ele gastou tudo em vícios, em jogos, na loteria. Meu avô fazia isso, ele perdia um tempo, ele fazia os netos ficar preenchendo aquele negocinho lá, e ele falava, um dia eu vou ganhar, e aí eu vou sair com tantos sacos de dinheiro, nunca ganhou. Ou vícios de qualquer outras coisas. Às vezes até de falar palavrão e não perceber, murmurar e não perceber. Nós vamos falar sobre as bênçãos. Atitudes. Mas quando você convida alguém para a igreja, quando você fala do amor de Deus para a igreja, às vezes não é uma pessoa só que você está ganhando. Essa pessoa pode virar um missionário e Deus usar demais essa pessoa através de você. Quando você fala do amor de Deus para as pessoas, você convida ela para ir num culto na casa, na igreja. Você diz, a minha geração importa. O que é bênçãos que você está trazendo? Quando você apoia a igreja em várias formas, quando você apoia o reino do Senhor, você está dizendo, continue, continue. Quando você medita na palavra, a palavra do Senhor diz para meditarmos dia e noite na palavra do Senhor. Você diz, eu sou abençoado. Você é abençoado. Quando você crê. Nós falamos esse versículo um tempo atrás, criei, por isso falei. Você está declarando milagres, não só para você, mas para os seus filhos e netos e bisnetos e tataranetos. Quando você não desiste de servir a Deus, você está dizendo que vai viver a eternidade no céu. Creia nisso, tome posse. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em João 14, 21. João 14, 21. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Me revelarei a ele.
O Senhor vai revelar a você. Quando você obedece à palavra do Senhor, você demonstra que você o ama. Quando você não obedece à palavra do Senhor, você está dizendo: eu não amo o Senhor. E Ele não será revelado a você. Mas existe um versículo que fala que o Senhor se revela àqueles que os ama, que os obedece. Às vezes você fala: Deus, fala comigo, fala comigo. Obedeça ao Senhor. O próximo tópico é quando não somos exemplos na nossa casa. Quando não somos exemplos na nossa casa, nós estamos segurando uma pedra. Em Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Muitas pessoas, eles fingem algo, só que eles não estão enganando ninguém. Fingem uma vida do lado de fora da casa, e dentro da casa é outra pessoa. A palavra do Senhor diz: vós que sois de ânimo dobre, e é isso. A pessoa é de um jeito, a pessoa é de outro, a pessoa está de um jeito, a pessoa está de outro. Que você possa ser imitador de Cristo em todos os lugares. Que você possa ser um exemplo. Que você possa ser isso. Sabe por quê? Tem uma frase que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a prática define o resultado. Vou falar de novo. Eu acho que tem não. A palavra, ela convence. O exemplo que você dá arrasta as pessoas à sua volta. Mas só a prática define o resultado que você possa praticar. Pratique a palavra do Senhor. 1 Pedro 2, você pode abrir a Bíblia? 1 Pedro 2, 7 diz assim: assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Vocês estão vendo que o segredo é a obediência? Todavia, por isso, também foram destinados. Porém, que você toma posse dessa palavra. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora o recebeste. Deveres do povo de Deus. Amém? Até aí. Agora, a frase uma parte é: como tiramos as pedras que foram colocadas? Primeiro ore pela sua família. Ore pela sua geração. 1 Samuel 1:10. Ana diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Que você possa orar e chorar ao Senhor pela sua geração, pela sua casa. A gente vê que Ana, ela se entregou. Que você possa se entregar. Se entregue ao Senhor, sabe? Ela viu a necessidade do Senhor. Ela, antes de nascer, ela já fez um propósito com o Senhor. E é tão importante isso de voto. Se você sentir no coração de fazer um voto ao Senhor, faça um voto ao Senhor. Assim como aconteceu com Ana. Ana, ela fez um voto daquilo que ela mais queria entregar ao Senhor. Ela falou: se eu tiver um filho, eu vou entregar para sua casa. A coisa que ela mais queria. Ela ia entregar pequenininho. É tão difícil para uma mãe entregar o seu filho. É tão difícil.
Quando os filhos começam a ir para a escolinha, para a mãe é mais doído às vezes do que para eles. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente vai levar, assim, você fica, dói mais na gente do que neles. Você imagina a Ana, o único filho dela, ela pegar, entregar para o Senhor, para um lugar que não estava bem. Só que ela viu a necessidade da casa do Senhor, que precisava de um profeta. E Deus abençoou ela e deu outros filhos. Aquilo que você entrega para o Senhor, assim como Ana, Ele não fica devendo nada e Ele dá mais. Para Ana, Ele deu mais do que um filho. E ela teve orgulho do filho dela, de Samuel, que ele foi usado tanto por Deus, através dela, porque ela foi usada por Deus para gerar um profeta. Que você possa ser usado por Deus. Assim como aconteceu e na geração dela veio Samuel. Alguém que abençoou a nação. A segunda coisa, que é como tiramos as pedras, é ensine a palavra para sua família. Em João 8,32 diz, e conhecerão a verdade os libertará. É tão difícil. Pessoas que têm a família, que são escravizadas por tantas coisas. Às vezes você tem alguém na sua família que é assim. Ela não consegue ver, ela está cega. Mas, se você mostrar a palavra vai poder libertar ela. João 8,32 diz isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que nós possamos mostrar essa verdade. O que é essa verdade? A verdade que foi pregada na madeira, assim como nós lemos. Nós lemos um versículo lá em Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Em primeiro lugar, Deus deu, escrito em uma madeira, a verdade escrita na madeira. Aí nós vemos Jesus em uma madeira, com uma madeirinha escrita uma verdade. Esse é o Rei dos Judeus. A verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está falando. Jesus, ele estava pendurado numa madeira. A verdade, novamente. Ontem nós tivemos a comemoração da Reforma Protestante. E Lutero pegou 95 verdades que a igreja não estava deixando a palavra do Senhor chegar até a igreja, chegar até as pessoas. Ele pegou essas 95 teses e pregou em uma madeira. Hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui num altar de madeira falando uma verdade para você. E essa verdade é que o Senhor tem uma promessa nos 10 mandamentos, que diz que a geração de 1000 pessoas antes de você é para você resgatar hoje. E as verdades na madeira se repetem, e que você possa acreditar nessa verdade, assim como Lutero colocou, assim como Jesus, assim como Deus colocou naquela madeira para Moisés. É uma verdade na sua vida. Hoje eu estou aqui no altar de madeira falando essa verdade para você. Que a maldição na sua casa é bem menor, não é nada. Essas 2 ou 3 gerações não é nada perto dessas 1000 gerações que vieram antes de você. Aleluia! Ele faz misericórdia da sua vida. Que nós possamos arrancar isso. Tem um escritor aqui no Brasil, ele fez um livro, chama Maldições Hereditárias. Vendeu muito. Às vezes você já leu e você comprou. Ele falou, legal, vou fazer um sobre bênçãos hereditárias. Sabe o que aconteceu? Não vendeu. É um escritor famoso do Brasil. Só que as pessoas só querem ver o lado ruim das coisas. Só querem ver a parte de maldição. Ah, eu tenho isso aqui. E seguram essa pedra. Solte essa pedra. Aleluia! Receba as bênçãos do Senhor. Glória a Deus! Pare de ficar tentando correr atrás da bênção. Corre atrás do reino de Deus. Corre atrás do Senhor.
E as bênçãos vão nos alcançar. Deuteronômio 28, 30, fala isso. Ele fala, coloca diante de você a bênção, a maldição, a vida e a morte. Às vezes, tem casos de família, maldições hereditárias sobre suicídio. Em Deuteronômio diz, o Senhor diz, quando Ele coloca, Ele fala assim, escolhe, pois, a vida. Às vezes tem escolhas que a gente quer que nossos filhos tomem, mas são decisões que eles têm que tomar. A gente quer que eles escolham a bênção. A gente quer que eles escolham a vida. Só que a decisão é sua. Escolhe, pois, a vida. Escolhe. A gente vê na Bíblia que há genealogia, né? E a gente fala, poxa vida, né? Que coisa chata. Fica lendo assim, né? Ai, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Mas nada que está na Bíblia é por acaso. Deus lá, Ele estava mostrando uma geração grandona para mostrar, olha a bênção daquele lá. Foi parar naquele ali. Sabe para quê? Para dizer isso para você. Sabe? Uma outra coisa, para você não tropeçar nessa pedra, não ficar carregando essa pedra que deixa você paralisado. É sobre honra. Em Gênesis 9, 22, fala sobre isso. Fala sobre Noé. Vocês conhecem a história de Noé. E depois que aconteceu o dilúvio, estava o filho dele. E aí Noé, ele foi honrado por 2 filhos. E ele abençoou esses filhos. Ele tinha 3 filhos. Um desonrou ele. E ele foi amaldiçoado. Mas 2 honraram. Mesmo quando Noé tinha feito algo errado. Noé estava errado. Mas a palavra do Senhor não fala para você honrar só quando a pessoa fizer algo certo. Você precisa honrar seu pai, você precisa honrar seu avô, você precisa honrar sua mãe. Para você ser abençoado. E a gente viu isso na geração de Cã inteira. Não foi só apenas com Cã. Eles continuaram com essa maldição. Em Gênesis 9, 22 diz assim, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse, Noé disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Que você possa honrar. A honra, ela antecede a bênção. Eles honraram, e houve a bênção. Por isso que às vezes tem tanta gente que não recebe, tanta gente que está com essas pedras atrapalhando elas de receberem a bênção de Deus, porque não honra, porque que não respeita. Para terminar, a gente viu um outro filho, é o filho pródigo, vocês já conhecem. Ele, na época, aquilo que ele fez foi uma desonra. Ele desprezou a herança do pai e ele perdeu tudo. Ele abandonou o pai, ele desonrou o pai. Que você não seja como o filho pródigo. Pródigo significa desperdiçador. Que você não desperdice. Que você não desperdice essa bênção. Essa bênção, essa herança do Senhor que tem para os filhos dele.
que você possa dar valor. Dê valor a essa herança. Dê valor à herança do Senhor. Tantas pessoas hoje não dão valor àquilo que o Senhor resgatou na cruz, que é a salvação. E estão desperdiçando a salvação, não dando valor. Que você possa dar valor. E você multiplicar essa salvação não só para a sua vida e para a sua família, mas para as pessoas ao redor de você. Isso é bênção para você. E você pode multiplicar. Como talentos. Como talentos. Você pegar isso que o Senhor resgatou lá na cruz. A salvação. Que é algo que é tão importante da eternidade. E trazer para você e para as outras pessoas. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Quero que vocês venham todos aqui na frente. Todos vocês. Porque todos nós, às vezes carregam maldições e bênçãos, mas que nessa noite você possa largar essas maldições. E você não desperdiçar a bênção que vem de todas essas gerações. Tudo o que a Bíblia fala que você tem. Coloque suas mãos em sinal de receber. Que isso seja um sinal de que você possa estar entendendo a importância. Entenda a importância de tudo que o Senhor resgatou na cruz para você. Que você não seja como o filho pródigo que desperdiçou, que desonrou, mas que você possa aceitar e entender a importância daquilo que você tem. Ele nos adotou e nós, na Bíblia, não é à toa que a Bíblia está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Há um Novo Testamento para você. Há um Novo Testamento. Testamento é significado de uma herança. Há uma grande herança na sua vida. Que você possa receber. Receba essa herança. Que as bênçãos são maiores do que as maldições. E agora nós vamos resgatar essas bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para os teus filhos. Primeiro, se eles estão carregando pedras de maldição, Senhor, nós declaramos agora que eles vão largar essas pedras. Nós declaramos, Pai, se existem maldições, Senhor, de vícios, maldições de separação, maldições de suicídio, maldições de doenças, de câncer, Pai, nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós quebramos, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor. Todo fardo, Pai. O Senhor diz, lançai sobre Ele todo fardo, todo peso. Agora, Senhor, nós sairemos leves. E nós vamos entregar, Senhor. Nós entregamos, Senhor, todo o peso, Senhor, de maldade que aconteceu. Às vezes são trabalhos, palavras ditas, atitudes, Senhor, lembranças ruins. Nós largamos, Senhor. Nós jogamos como no mar de esquecimento, que ninguém mais pode jogar em nós. Senhor, pecados nossos, pecados da nossa família, nós largamos agora. Lance sobre Ele todo o peso, todo o fardo. Lance sobre Ele
Nós declaramos, nós concordamos com essa oração. Uma vida nova, Senhor. Nós declaramos uma vida nova, assim como diz a tua palavra. Assim como diz a tua palavra, Senhor, nós escolhemos a vida. Nós escolhemos a vida agora em nome de Jesus. Nós não vamos entregar pedras para os nossos filhos e netos. Nós vamos largar, nós vamos levar heranças de bênção, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a honra. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós oramos, Senhor, e nós ungimos, Pai. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que está no mundo. Bem maior é o que está em nós, do que está no mundo. Declare isso nessa hora, diga. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as